Paz, shalom, paz e prosperidade para mais uma gravação. Hoje, o último profeta do Antigo Testamento, o último profeta que profetizou a palavra de Deus. Quem vos fala, pastor Natanael, Joaquim de Souza, das Assembleias de Deus Renovada. E você se inscreva para que possamos mandar mais vídeo para o elenco espiritual da sua vida, e também pode passar para mais amigos, companheiros, aqueles que querem aprender a palavra de Deus. A história de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o último profeta que profetizou. De Malaquias a João Batista duraram 400 anos. E João Batista foi o último profeta que profetizou a palavra de Deus. Ele foi o precursor de Jesus. Ele veio preparar o caminho para a chegada do Messias. Este homem foi um dos homens mais importantes que já existiu nesse mundo. O seu nascimento foi por obra e graça do Espírito Santo. Vamos então para a palavra de Deus. João Batista. Segundo Lucas, o nascimento de João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel, enviado por Deus. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo. Então apareceu o anjo do Senhor e o anjo disse: "Não tenha medo. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa vai ter um filho e você lhe dará o nome de João." Então nós vemos que Zacarias recebeu a mensagem do anjo Gabriel, mas ele duvidou. E o anjo Gabriel falou para ele: "Porque você duvidou, você vai ficar mudo até o nascimento da criança." Então, Deus não se agrada quando nós duvidamos dele. Precisamos crer, somente crer no Senhor. Isabel deu à luz o filho. E como era prática entre os judeus, no 8º dia, João passou pela cerimônia da circuncisão e a sua educação foi influenciada pelas ações religiosas do templo, onde seu pai era sacerdote e a sua mãe pertencia à sociedade chamada Filhos de Arão. O menino ia crescendo e ficando forte de espírito e se tornou um líder popular que reuniu-se ao torno de si uma grande multidão, números de pessoas. Então, esse menino foi muito importante, João Batista. E quando esse menino nasceu, Zacarias não falava. E quando a mãe perguntou qual é o nome que vamos dar para este menino, ele pediu uma tabuinha. E quando ele foi escrever o nome João, ele falou João. A sua voz voltou. Então, para entender que os mistérios de Deus, eles são mistérios e sempre será mistério do Senhor. Os planos de Deus jamais serão impedidos, mesmo que às vezes nós duvidamos, mas Deus cumprirá a sua promessa. Aqui nós observamos, João Batista nasceu na Judéia no ano 2 a.C. Segundo o Evangelho de Lucas, João era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, descendente de Arão e prima de Maria, mãe de Jesus, que viria a ser a mãe de Jesus. Não tinha filho, porque Isabel era estéril. E os dois já eram de idade avançada, Lucas 1:7. Então, Deus profetizou que essa mulher, Isabel, teria um filho, através do anjo Gabriel, e ela, no seu tempo certo, deu à luz o filho. Porque Deus, Ele fala, Ele promete, Ele garante para nós. Segundo Mateus, João dizia, a pregação de João Batista, ele pregava no deserto da Judeia. A pregação de João: converte-se, porque o reino do céu está próximo.
Então, João Batista foi o precursor de Jesus, trazendo a mensagem que estava próximo o reino de Deus. Já estava chegando o Messias. Então ele foi algo extraordinário. E como diz o profeta Isaías, esse é a voz do que clama no deserto, endireitai as suas veredas. João usava roupa feita de pelo de caminho. Então veja bem, as roupas dele, pelo de caminho, e o cinto de couro, e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Vivia no deserto, clamando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os moradores de Jerusalém, toda a Judéia, todos os lugares, em volta do Rio Jordão, iam ao encontro de João para ser batizado, confessando os seus próprios pecados, e João batizava no Rio Jordão, Mateus 3, 2 e 3. Então, João Batista, o nome dele era João, agora passa a ser João Batista, porque ele foi o batizador, o primeiro que batizava em nome do Senhor. As pessoas se arrependiam dos seus pecados e batizavam no batismo do arrependimento. Por isso que todos devem passar pelo batismo, porque o batismo faz parte de uma morte, sepultamento de pecado e ressurreição na presença de Deus. E João Batista foi o primeiro a fazer esse trabalho maravilhoso. João Batista iniciou a sua vida de pregação no deserto da Judéia. Viveu como nômade, pregando a palavra de Deus, o arrependimento e a transformação. João anunciava que a chegada do Messias estava próxima e pedia adesão ao povo, selando-o com o batismo. Então todos já se batizavam, aguardando a chegada do Messias. Pode se batizar porque o Messias está chegando, o Evangelho está chegando, o Messias está chegando. Ele anunciava essa mensagem. Ele era o último profeta do Antigo Testamento e trazendo a mensagem de um novo testamento, que viria o Messias, o Senhor Jesus, trazer um novo mandamento, novo testamento do Senhor Jesus. Aqui nós observamos João Batista foi um pregador entre os judeus. Observamos aí, segundo o Evangelho, era primo de Jesus e foi responsável por seu batismo. Então ele foi responsável. E quando ele viu Jesus, ele diz: aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado dele. Ele recebeu a revelação do Espírito Santo quando ele viu Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado deste mundo. Então a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Jesus Cristo foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de encontrar João e ser batizado por ele. Então nós observamos aí, quando Jesus chegou para ser batizado, João não queria batizar o Senhor. Eu que preciso ser batizado, vem todos a mim. E Jesus disse: deixa João para que se cumpra toda a justiça. João Batista batizou Jesus, e logo depois do batismo do Senhor Jesus, veio o Espírito Santo sobre Jesus em forma de uma pomba, e Jesus foi cheio do Espírito Santo, e uma voz do céu, todos ouviram: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Mateus 3 e 13. Então o Senhor Jesus foi batizado por João Batista. Deus preparou João Batista, nascido por obra e graça de Deus, para batizar aquele que viria salvar toda a humanidade, o Senhor Jesus. Aqui nós observamos a prisão de João Batista ocorreu na Galiléia, a mando do rei Herodes Antipas. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodias, a mulher de seu irmão, porque João dizia a Herodes: não te é permitido você casar com ela. Então veja bem que a pregação de João Batista a Herodes, que não era lícito possuir a mulher do seu irmão, que ele estava em pecado diante do Senhor. E essa palavra, a Herodia,
e tinha uma ira muito grande e pediu para prender João Batista. Então Herodes mandou prender, João Batista estava preso. E quando chegou o aniversário da Herodes, a filha Herodia dançou diante de todos e agradou Herodes, pressionando pela mãe ela disse, dê-me a cabeça de João Batista no prato. Então veja bem, Herodes falou para ela, peça o que você quiser, que eu vou te dar até a metade do reino. Não sabe o que falava, né? Então, essa mulher pressionou a filha para pedir a cabeça de João Batista num prato. E então eles foram, Herodes mandou degolar João Batista, e João Batista teve sua cabeça degolada ali no cárcere e foi entregue àquela mulher, a filha de Herodia, né? Foi entregue à moça que estava e a levou para sua mãe, Mateus 14:8. Então veja bem, o mártir João Batista, esse homem Herodes, o Antipas, ele matou João Batista. Ele pôde fazer isso porque o ministério de João Batista já tinha terminado. Ele já tinha cumprido o que Deus tinha determinado para ele. E senão ele não tocaria nem num fio de cabelo do profeta do Senhor. Mas João já tinha terminado a obra de Deus. E a palavra de Deus diz, quem matar um profeta do Senhor cuidou de fazer um serviço para Deus. Deus recolheu essa alma para o paraíso de Deus. Mais triste é a pessoa que fez essa causa, é cobrada por um preço muito caro diante do Senhor. Essa forma que fizeram com o servo de Deus, que Deus considerava, do nascido de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. E ele foi o precursor de Jesus. Foi ele que abriu o caminho para Jesus iniciar o ministério. Então nós vemos aí a morte de João Batista num prato, cabeça num prato. Então veja bem, né, nos anos 27 da era cristã, ainda jovem, foi morto por Herodes, Antipas e a filha de Herodias, propagando ali o que ela fez. Mas ela jamais imagina que um dia o Senhor trará o juízo a todas as coisas. Isso aí foi permitido por Deus, porque João Batista já tinha terminado o ministério. E os discípulos de João passou a ser discípulo de Jesus, e Jesus prosseguiu batizando as pessoas e ganhando as almas para o reino de Deus. E 2000 anos se passaram e a igreja, ela segue caminhando. Está aí a palavra de Deus, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, depois João Batista, 400 anos depois de Malaquias. E nunca mais se levantou nenhum profeta como no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos as formas dos mensageiros de Deus, mas não como na Antiga Aliança, porque a lei e os profetas terminaram em João Batista e Jesus iniciou um novo mandamento no meu sangue, disse Jesus. Novo mandamento no meu sangue. Todos que crerem em Jesus e for batizado será salvo. Ficou então esse legado em João Batista. 2000 anos se passaram. João Batista, quantos milhões de pessoas foram batizadas nas águas? Quantas pessoas desceram as águas? Como nós descemos as águas. Se você não desceu as águas ainda, é preciso descer as águas do batismo. É preciso morrer para esse mundo e nascer de novo, uma nova criatura na pessoa de Jesus. Amém? Shalom, a paz.